E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Oficina Emocional. Eu sou o Luiz, essa daqui é a Juliana. Já já vocês vão conhecer o nosso convidado. E nós estamos aqui, como você sabe, para desmistificar e popularizar terapias integrativas, complementares e holísticas. Certo, amor? Perfeito. É isso aí, meu bem. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui, pessoal. É aqui na minha câmera, Michael? Hoje nós estamos aqui com Fabiano Isopo, marido da Regina. Isso é o mais importante. Pai da Luísa, do Leon e da Laís. E do quarto L, que eu intitulei aqui o quarto L. Mas não vai ser com L, né? Mas tá vindo mais um aí. Empresário, pesquisador e criador do sal integral, mais conhecido como sal perfeito Quankton. É isso aí, Fabiano? Perfeito, Juliana. Perfeito, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Você merece, a gente que agradece. Nossa, sempre quis vir aqui, né? A gente sempre combinou, né? Sempre. E hoje deu certo. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço pela oportunidade. Nós gostamos muito. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar do currículo do Fabiano é que ele é nosso amigo, né? E sempre que vem aqui, nós nos conhecemos por causa do sal. Por causa do sal. Por conta da terapia, né? E como somos terapeutas, fomos lá no Dr. Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. E aí acabamos nos conhecendo. Porque o Luiz me apresentou vocês e falou assim, eles não são aqueles terapeutas afetados. Eu gosto dessa palavra, né? É o que me norteia, sabe? Quando a gente tá conversando assim com as pessoas, e geralmente os profissionais da saúde ou terapeutas e tal, é ver se o cara não é afetado. Pois é. Né? Então já vamos começar por aí? Vamos. O que é um terapeuta afetado? Então, o parâmetro que eu uso particularmente, porque por causa do sal, a história do sal, depois a gente vai falar sobre isso, eu tenho muito contato com todos os níveis, todos os tipos de terapeutas, médicos, profissionais da área de saúde e pessoas em geral. Então, é muita gente, né? E é bem heterogêneo, né? Desde o cara mais rico do Brasil até aquela senhorinha que mora lá na Fazenda Rio Grande, num bairrozinho bem simples, que eu faço questão às vezes de entregar, porque falei, por que uma pessoa que não tem condição financeira comprou um sal que é o mais caro que tem comparado com os outros, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta pra galera saber. A gente sabe aqui, mas pra galera saber. Você vai entregar o sal pessoalmente para conhecer alguns clientes? Isso. Só para conhecer? Que legal. E também tem clientes de vocês. Clientes de vocês. Sim, pacientes de vocês. Que a gente indica. Que eu já fui fazer a entrega. Falei, mas por que essa pessoa? E aí eu pergunto, você ficou sabendo do sal como? Por causa da Juliana, lá na Oficina Emocional, do Luiz, tal. E como é que tá sendo? Você fez o protocolo deles, tal? Sim, mudou minha vida. E você vê senhoras no SIC, no interior ali da industrial, entendeu? E eu dou, às vezes dou feedback pra vocês, né? Porque as pessoas às vezes não passam pra gente, né? Sim. E é emocionante, como mudou a vida. Pra quem não sabe, galera, nós estamos na cidade de Curitiba, né? SIC é um bairro um pouco mais humilde da cidade, né? E às vezes a pessoa mora lá e ela não tem condições, né? De adquirir aí certos cuidados para a saúde, né? De pagar certos cuidados para a saúde que são um pouquinho mais caros, né? Sim. Mas no caso do sal vale a pena demais. E aí o Fabiano tá falando aqui de um caso onde a pessoa agradeceu muito, né? E pô, cara, eu preciso te falar que eu admiro isso em você, de você querer entregar para conhecer as pessoas, cara. Porque você não precisava entregar nada, né? Você já faz o sal, você vai falar aí da história de como você criou esse sal, né? E já tem um monte de atividades aí, e entregar para conhecer as pessoas é um negócio muito nobre. Mas antes de mais nada, diz aí para nós aí o que é um terapeuta afetado, segundo Fabiano Isopo. Esse termo é muito bom de usar, porque é o seguinte, o parâmetro que eu uso é se aquele profissional de saúde ou aquele terapeuta, ele tem como objetivo realmente curar a pessoa, fazer ter um efeito e que liberte a pessoa e não que aprisione. Como tem muitos terapeutas ou médicos, profissionais da área de saúde, que falam assim, não, isso aqui vai 2, 3, 4, 5 anos para você, né? E aí você sente que a pessoa quer aprisionar o cliente ou o paciente. Ao invés de conduzi-lo à sua liberdade, exatamente. Né? E aí a prova viva de que aquele terapeuta não é bem resolvido. Porque se o terapeuta é bem resolvido, ele fala, cara,
Isso aqui você vai fazer e vai deslanchar e vai embora. Vai para outros desafios, né? Um terapeuta que não é afetado, então, é aquele que, olha, ele deixa claro que ele está na sua vida por um período. Isso aí. Que ele tem algo para te mostrar, que ele aprendeu, que foi muito bom, e que a intenção é que você pegue aquilo e siga a tua vida. Você não precisa ficar dependente de mim. Não sou eu que sou a boa ou o bom, que você precisa de mim na sua vida. Isso, daí eu tenho que estar enaltecendo você e tal. Sim. E acaba virando uma religião. Sim. Sabe? Então, por exemplo, no caso do sal. O sal, sabe? Tudo se resolve com sal e tal. Não é tudo que se resolve com sal. Né? Precisa de água, precisa de sol, precisa ajudar, ser ajudado. Tem vários aspectos, né? Sim. Às Tem vezes, emocional, tem que conversar, tem umas ideias erradas, né? Às vezes tem que lavar o intestino, com a história do enema, né? Tem várias terapias, assim, Sim, né? Sim, é todo um conjunto. É um conjunto de ferramentas, mas as pessoas têm mania de falar assim, não, constelação resolve tudo. De jeito nenhum. Entendeu? Sim. Tudo é constelação daí. Aí vira um terapeuta afetado. Sim, exatamente. Cara, se falando aí, eu conheço alguns, hein? Mas às vezes, cara, às vezes a pessoa faz, não é por má fé, né? Às vezes porque quando ela tá no começo, ela se descobriu ali, ela fala, cara, isso aqui é extraordinário. Sabe o que eu vejo, Fabiano? Que aquilo salvou a vida da pessoa. Exatamente. Ela estava ali num momento afogando mesmo, né? Perfeito. E aquilo veio e salvou. Mas aí é aquilo que você fala, que você já falou pra gente em outras conversas, né? Que eu vou trazer aqui. É o anzol, né? Que a pessoa estava afogando e ela foi salva, só que aquilo vira um anzol na vida dela. Perfeito. Quer dizer, ela foi salva, mas foi fisgada de um jeito que... E fica com o anzol preso. Aquilo aí preso. Né? Então não Salvou ela, mas não é livre, né? Isso. Salvou, mas prendeu, né? Exatamente. Salvou, mas prendeu. E eu acho muito legal essa postura sua aí, porque é exatamente isso que a gente precisa, viu? Não só profissionalmente aqui entre terapeutas, né? Mas pra vida, né? As pessoas são muito de prender umas às outras, né? Às vezes você fica numa relação doentia, preso a um familiar, por exemplo, né? E nessa dinâmica doentia, né? Onde você não pode ir pra vida, você tem que ficar presa aqui com a mamãe. Você não pode ir pra vida, você tem que ficar presa aqui com, sei lá, com os irmãos, com... É uma relação doentia, né? E esse lance aí do terapeuta, ele tem dois gargalos, vamos dizer assim, né? Ou o terapeuta tá com problema de autoestima, ele precisa de reconhecimento e não de dinheiro. Putz, isso tem. Tem muito. Tem muito. Deus me livre, né? Lembrando que nós estamos numa atividade profissional, né? E trabalhamos com amor, mas em troca de dinheiro. Então, tem o pagamento em dinheiro e a gente trabalha por isso, porque é o nosso sustento, ok, beleza, mas o povo troca isso pelo reconhecimento. Então, esse é o caso 1. E tem outro caso onde o terapeuta é o salvador e ele se coloca no lugar de pai ou mãe do seu paciente. Pense numa encrenca. Daí lascou. E aí é o afetado, né? Inclusive, o Fabiano é um bom exemplo disso, porque apesar de não ser terapeuta, ele trabalha com um produto que é terapêutico, né? Nós explicamos aqui já em um dos nossos podcasts o que é terapia, terapêutico, né? Então o sal, que depois nós vamos falar dele, ele é um produto terapêutico. E aí as pessoas poderiam virar para você e falar assim, mas Fabiano, o sal está de graça no mar. Você mora na praia. Por que você cobra tão caro num sal? Você poderia fazer filantropia, você poderia ajudar muitas pessoas com esse sal. Então, explica pra gente qual é o pensamento, o que está envolvido nisso, porque um terapeuta afetado ou uma pessoa afetada, né? Nesse caso, que estivesse no que o Luiz falou, ou na posição de salvador, ou na posição de uma... precisando de um reconhecimento, estaria distribuindo sal para as pessoas gratuitamente, né? Mas o sal não cai na tua casa lá, né? Não chove sal lá no quintal. Porque se cai, se ia machucar. Né? E as pessoas não têm noção de tudo que está envolvido. Perfeito. Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, tem uma frase de um que eu aprendi com o meu ex-sócio. Ele é o dono da Mormai, né? O Morongo, que é um cara extraordinário, médico. Não é afetado. Por isso que ele tem a Mormai, que é uma empresa referência no mundo, né? Inclusive caiu nessa perseguição aí que foi feita aí dos empresários, ele é um deles. Ah, é?
E é um cara extraordinário em todos os aspectos. E ele fala uma frase assim que é espetacular, que ele diz assim... Porque teve uma vez que eu fui encontrar com ele lá no início, que eu tinha a fábrica dos carros e tal. E aí mandei um e-mail para ele e de pronto ele respondeu, 7 horas da manhã. Aí, venha pra cá pra gente conversar. Eu fui lá e tal. E me atendeu, me mostrou tudo, aquela potência, tudo aquilo que ele tinha e tal. E aí eu falei pra ele assim, engraçado, né, Morongo? Eu aprendi uma coisa, eu tinha 30 e poucos anos. Eu aprendi uma coisa. As pessoas bambambãs, elas são de fácil acesso, né? Aí e quando a pessoa não é tudo aquilo, ela cria um monte de obstáculos para alguém chegar nela. Daí ele pegou e falou assim, Fabiano, quem é potente não é prepotente. Ó, louco! Peraí, eu vou até anotar. Para tudo, que esse é o corte. Quem é extraordinária essa lição. Potente. Quem é potente não é prepotente. Isso é prova, por isso essa história do afetado. Porque quem é bambambam, cara... Não é afetado. Não fica melindrando, não fica preocupado se alguém vai tomar o seu lugar, se ele, não sabe? É isso. E deixa fluir, né? Sim. E ele é assim. Não só ele, como um monte de gente, por isso que foi um dos motivos depois que eu pedi lá asilo industrial para a rainha da Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra, aquela coisa toda. E os anglo-saxões, eles são assim, eles não se acham como o latino. Então a gente tem muita coisa para aprender com eles, né? Sim. Mas o sal, por exemplo, nessa questão do sal, o que a gente fez? Meu objetivo é democratizar o maior número, até as pessoas têm maior acesso a esse benefício da água do mar. No começo, quando eu descobri a história da água do mar, eu queria que todo mundo tivesse acesso à água do mar, então eu comecei a pegar a água do mar em lugar lá específico, lugar puro, assim assado, e levava para as pessoas as garrafas, né? Só que o trabalho era muito grande. A água do mar é 36 gramas por litro, então, na verdade, quando eu entregava 10 litros para a pessoa, eu estava entregando ali 360 gramas de sal, né? Aqui, por exemplo, nesse aqui tem 650 gramas, aqui tem 20 e poucos litros de água. Então, entregar 20 e poucos litros de água para uma pessoa, daí a pessoa olha aquilo ali e fala, tá, mas o que eu faço com isso? Não, você cozinha, você pode misturar com água. Dura então, a logística, né? Logística e também o aspecto cultural. Sim. Mas, cara, cozinhar com água do mar, o arroz, não difícil, faz sentido, né? Na cultura ibérica lá, no Mediterrâneo, os caras têm essa visão já. Mas aqui no Brasil, não. Aí foi no dia que eu descobri, minha mulher falou que estava grávida do terceiro nenê, e aquele dia eu estava numa fase que estava começando com essa história, estava me levantando de uma crise financeira absurda que eu tinha quebrado financeiramente em 2014, 2014 para 2015, bem naquela transição ali, daquelas manifestações contra o governo da Dilma, lembra? E ali eu comecei a ir pro buraco, e cada vez mais, aí você, em vez de dar uma parada e falar, não, você tenta, você grita truco cada vez mais e vai perdendo cada vez mais, e você até chegar ao momento que chega no fundo do poço, daí você descobre que no fundo do poço tem porão. Dá pra piorar. Dá pra piorar. Aí você tenta botar o pé e fala, não, agora não passa mais aqui de baixo, agora é só levantar. Mas passa. Esse papinho de dizer, não, é que fundo do poço, não, mentira. E no porão do fundo do poço é areia movediça. Olha. Né? E você sabe... Dá pra piorar. Desculpe, cara, fechar os assuntos é difícil, mas esse negócio da areia movediça, preciso falar. Um dos conceitos da areia, muito legal você estar falando da areia movediça, sabe qual que é? Que uma das coisas que aprisiona a gente é a vergonha. Vergonha do que, exatamente? Quando você quebra. De estar lá no fundo do poço. No fundo do poço. Ah, sim. E a vergonha é a frequência mais baixa que existe no universo, né? O orgulho com a vergonha, porque você fica hermeticamente fechado, você não tem... Não sai nunca mais de lá. Não sai mais. Você não pede ajuda porque você está com vergonha. Essa é a areia movediça. É uma areia movediça, cara, olha, é quase que impossível sair. Sim. Pois é. Né? Mas deixa eu entender melhor. Então você era empresário de um negócio comum, vamos dizer assim, né? Que não tinha ligação com nada de terapia, né? E aí você teve uma crise financeira. E aí você começou a trabalhar com sal nessa época? Exato. Porque é o seguinte, a minha fábrica que eu tinha na época era uma fábrica de carros esportivos tropicais, né? Que era o Bug, Super Bug. Era a melhor fábrica de bug do mundo. A gente exportava para todos os lugares do mundo, aqui no Brasil, e todo mundo sonhava. E era um carro caro, inclusive para exportação era muito caro por causa do dólar e tal. Só para você ter uma ideia, o nosso carro custava $21 mil para exportar, né?
Eles falam preço ex-works, né? Que é ali no pátio entregar para as pessoas. Daí cada um tinha que se virar para levar para o seu país. Um Ford Fusion 0 km nos Estados Unidos é $18 mil. Imagine, olha a diferença de custo Brasil e tal. E eu sonhava que na época que o dólar era 2 e pouquinho, 3, eu queria que fosse a 5. Cara, se chegasse a 5... Estourava no norte. Imagine agora, né? E aí, o nosso carro era um carro diferenciado. Uma qualidade absurda, todo mundo sonhava. As pessoas sonhavam em ter. Só que eu sabia que viria uma crise muito forte no Brasil. E a gente estava com um mercado, era 90% mercado nacional e 10% só exportação. E eu queria fazer meio a meio. Justamente sabendo que no futuro o Brasil era clássico essa coisa de ficar, né, o mercado sobe e o mercado desce, né? Eles provocam o sistema oficial, né, que manda no mundo, eles provocam essas subidas e descidas justamente porque eles ganham na ida e na frida, como falam. E aí eu falei assim, não, eu preciso botar a fábrica, botar para exportar. E aí que a gente buscou mecanismos e tal, só que eu sabia que a crise viria depois das Olimpíadas. Todo mundo sabia que viria uma crise muito forte depois das Olimpíadas. Isso estou falando de 2014, que faltava 1 mês, 2 meses para a Copa do Mundo. E aí comecei a buscar soluções e tal. Quando chegou a Copa do Mundo, eu estava no 7-1 do Brasil. Até o meu livro eu estou terminando de fazer um livro, eu começo meu livro nesse dia do 7-1 no Brasil. Eu estava no estado de São Paulo, dando uma entrevista para o Estadão, que era para sair uma folha inteira no caderno de economia e negócios deles lá, que é um negócio muito sério. Como eles mexem com o mercado financeiro, então tudo que vai sair ali naquele caderno tem que estar checado, tem que ser observado, tem que passar por uma sabatina para ver se os números batem e tal, e no nosso caso já tinha feito várias entrevistas, e a terceira e a última eu tinha que ir lá para o Estadão. E eu fui nesse dia do 7-1 do Brasil, do jogo do Brasil com a Alemanha. E eu almocei lá com a jornalista, lá no Estadão, e aí fui para o aeroporto. Meu voo era 18 horas, 19 horas. Só que o jogo era às 15, 16 horas, né? E eu tentei antecipar meu voo para poder vir embora para Curitiba. E aí não consegui, fui obrigado a assistir o jogo no aeroporto. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Esse jogo eu assisti, mais uns 30 brasileiros, mais ou menos, que estavam no aeroporto, em Congonhas, e mais uns 3 mil, 4 mil argentinos que estavam acampados ao lado. Putz, grilo. E eu assisti o jogo do 7-1 do Brasil com mais de 3 mil argentinos. Meu Deus. Você tá maluco. E agora vem a história mais extraordinária, que é muito emocionante. O jogo foi aquela tristeza, né? 1-0, 2-0, 3-0. Quando deu 3, 4-0, os brasileiros começaram a tirar sarro e falaram, cara, os argentinos não tinha um que estava sorrindo, feliz, contente. Todos estavam absolutamente tristes e impactados por aquilo, e eles não tiraram sarro. Por quê? Aí algumas pessoas vão estranhar. Cara, o argentino não tem problema com o brasileiro. Quem tem problema com os argentinos é o Galvão Bueno e companhia, que tenta instigar a gente a ter um problema com os argentinos. Os argentinos adoram os brasileiros. Os argentinos têm um problema muito sério que poucos sabem, mas eles têm um problema interno muito grande entre as pessoas que são de Buenos Aires, ali do estado de Buenos Aires, os portenhos, contra o resto. E eles se odeiam. Olha que louco. Pessoal de Mendoza, pessoal de Córdoba, eles se odeiam. Se chegar um cara de Mendoza, de Córdoba, e falar que ele é portenho, você arranja uma confusão, que aqui no Brasil não tem igual. Chegar pra você e falar assim, ô baiano, ô gaúcho. Não tem esse problema. Aqui a gente tira sarro de todo mundo, entendeu? Que doideira, hein? E lá eu assisti o jogo com esses argentinos, não aconteceu. Então é ao contrário, aquilo me emocionou muito, sabe? O carinho deles, a postura deles e tal. Então, até que eles foram pra final depois, né? Com a Alemanha. Mas por que eu tô falando isso? Aí eu saí de lá, aquele dia foi o dia porque acabou ali, quando deu 7-1 do Brasil, deu o último cleque. Que a esperança brasileira de alguma coisa foi embora. E ali começou então a degringolar a economia, a confiança dos brasileiros, o problema interno político de toda aquela... E a Operação Lava Jato, aquela coisa toda. E ali eu comecei a perder força para poder me levantar aqui dentro. Foi quando eu cheguei pro meu sócio e ele tinha um contato muito forte, né, com os ingleses e tal. Eu falei assim, cara, vamos pedir ajuda para a rainha da Inglaterra. Pro governo inglês, né? Porque o inglês... Os anglo-saxões, mas originalmente, né, por causa dos ingleses, eles são os antigos corsários do mundo, né? Tanto é que o HSBC, que é um banco inglês,
é o Banco dos Corsários. Então tem mais de 1000 anos essa instituição, na verdade. E eles se consideram policiais do mundo. O anglo-saxão gosta de ser policial. Entendeu? Tanto é que o americano é isso. O americano hoje, ele sempre se intitulou como policial do mundo. Então, onde tem confusão, eles querem estar lá mediando. Nas guerras e tal, Tudo, exatamente. Ele quer botar a paz lá, como se fosse o xerife de tudo, né? E funciona, muitas vezes funciona. Não dá pra gente questionar, dizer, né? Mas os ingleses têm isso. E aí a gente pediu asilo industrial pra rainha, pro governo inglês. Aí eles perguntaram, mas como assim asilo industrial? E a gente foi, eu acho que, o primeiro no mundo a fazer isso. A criar até esse termo. Porque asilo político existe muito, né? Asilo humanista e tal. Mas asilo industrial não, porque a gente provou para eles que existia no Brasil um monte de fábrica de automóvel e que todas eram multinacionais. E que o governo brasileiro não dava incentivo para as indústrias nacionais. Por que não dava? Porque não tinha objetivo, não tinha interesse. E aí, quando a gente instigou, a rainha falou assim: vem pra cá que aqui a gente vai dar pra vocês todo o suporte. E a gente foi recebido, sabe, quando eu cheguei no aeroporto de Heathrow, em Londres, tinha um negão de cap, assim, com o meu nome, o nome do meu sócio e tal, no aeroporto, sabe? Parece que eu mergulhei aquele dia, assim, eu mergulhei literalmente naquele filme da Sessão da Tarde que a gente assistia quando era criança, sabe? Dos filmes ingleses, assim, sabe? Das mulheres, as senhoras tomando chá. E eu juro pra você que foi uma coisa, assim, muito lúdico, assim, né? Sim. Então, foi recebido por um negão alto e a Mercedes elétrica que recebeu a gente, pra mim, na minha cabeça, assim, ela tinha uns 10 metros de comprimento, sabe? É impressionante. Daí, a gente entrou e tal, e fomos pra um hotel perto de Buckingham ali, sabe? Tudo pago pelo governo inglês pra gente. Então, a gente aqui no Brasil, só pra você ter uma ideia, eu vou pedir incentivo pro governo na época aqui, e quem me atendeu foi muito bem atendido pelo secretário de Indústria e Comércio, que é o Ricardo Barros. E ele falou assim: cara, a gente não consegue dar incentivo pra você. Eu falei: mas por quê? Não, o que você está pedindo é porque você é uma empresa paranaense. Se você fosse uma empresa de outro estado ou de outro país, a gente consegue dar incentivo. Mas como você é daqui, não tem como. Ai, meu Deus. Eu falei assim... Que legal, né? Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Ele falou assim: eu não tô acreditando que eu tô falando isso pra você. Não faz sentido. Mas é assim. E eu pedi asilo pedi incentivo pro governo federal, pra Dilma. Não deram, pedi isonomia, que é os mesmos direitos que as montadoras têm no Brasil e tal. Não deram, porque é uma caixa preta, tinha todo um jogo de interesse. Foi aí que a gente teve que pedir ajuda para alguém externo, entendeu? Mas e aí? Você chegou lá, como é que daí você foi parar da Inglaterra pro fundo do poço? Mas eu tava começando a ir pro fundo do poço. A Inglaterra foi o meu último suspiro. Que era poder montar a fábrica lá e tal. E aí os ingleses falaram: não, vem pra cá, conversamos com os prefeitos de lá e tal. Nossa, eu fui na Williams, conversamos com o Frank Williams, sabe? A gente pediu ajuda, ele falou: não, traga a tua fábrica pra cá. Põe a fábrica aqui. A coisa mais linda do mundo, a fábrica da Williams lá, da Fórmula 1. Cara, lindo. Ele falou: não, aqui tá disponível pra vocês, tragam. Ele viu nossos carros, nossos projetos, as coisas que a gente tinha. A gente tinha um carro para um cadeirante e mais uma pessoa que era o único no mundo e tal. E aí a Lotus inglesa também ofereceu pra gente todo apoio, suporte, e mais uma outra empresa pequena lá, chama Micro Nicho, né? Só que daí viemos pra cá, com a maior alegria do mundo, e eu precisava fazer a mudança, mas eu precisava ter o dinheiro, o capital pro caminhão da mudança. E eu não tinha. Eu tava com tudo lá, e aí o problema que aconteceu no final, isso foi em setembro. Em novembro aconteceu de novo, daí pela segunda vez, que daí entra a história dessa minha busca e tal, que é a minha filha que teve um problema sério, quase hepatite fulminante pela segunda vez. Ela ficou internada no Pequeno Príncipe 1 mês. E aí o diagnóstico é hepatite autoimune e não tinha cura. Eu não acredito, cara. Que loucura. E o tratamento seria corticoide e imunossupressor pro resto da vida. E ela tinha quantos anos? 5 Essa era anos. a Luísa. A Luísa, mais velha. Eu tinha o segundo, que tinha 1 ano e pouquinho. 1 ano. Ele tinha 1 ano e pouquinho. E ali, cara, ali foi... Eu tava passando por dificuldade financeira, quebrando, né? Passando por esses problemas financeiros. Aí a gente, com essa perspectiva da Inglaterra,
Mas aí aconteceu esse fato com a minha filha e eles desenganaram ela e falaram, olha, infelizmente esse é o tratamento. Aí travou o intestino dela, começou a criar pelo, a gente dava esse imunossupressor constantemente ali, e os corticoides, aquela coisa toda, e ali começou o inferno. E eu falei assim, cara, se minha filha morrer, né, aconteceu pior, eu do jeito que eu era intenso e entre aspas, né, buscando a minha autocura também, que eu nem sabia que eu estava com câncer já instalado, nem sabia nessa época, depois sabendo depois. Mas aí eu descobri isso aí, e eu falei, se ela tivesse falecido, eu teria virado um andarilho, assim, sabe? No mínimo. Porque, mas tem um filho pequeno e tal, mas é que na minha cabeça não fazia sentido o que estava acontecendo, porque a gente sempre cuidou, a gente sempre quis, sabe? Não fazia sentido aquilo. Uma menina que era saudável, mamou até os 4 anos de idade. E no peito, e tal. E daí acontece um fato desse. E nessa ocasião ela estava com que idade? Com 5 anos. 5 anos, Era novinha e tal. E aí os médicos falaram isso, eu falei assim, tá, mas se não quiser fazer esse tratamento? Aí eles falaram assim, olha, se não fizer esse tratamento, nós denunciamos você para o conselho tutelar, tiramos ela de você para fazer o tratamento correto. E aí? Então tem mais essa ameaça que houve. E aí a gente tirou do hospital, baixou uma bolinha, começamos a fazer o tratamento que eles falaram, tal. Mas aquilo travou o intestino dela, criou pelo, começou a atrapalhar o crescimento, o humor dela se transformou. Era uma menina que sorria e tal, começou a ficar mal-humorada. Todo dia supositório de glicerina para ela poder ir no banheiro. Era um inferno. Daí começou. Falei, cara, mas isso não faz sentido. A vida não pode ser isso, né? E eu sei que tem muita gente ouvindo, vendo a gente e tal. E eu te digo assim, ainda bem que eu questionei e decidi isso, que realmente não faz sentido nenhum tipo de doença, nenhum tipo de sofrimento. Que todos agora, depois de anos, a gente sabe disso, né? Todos os problemas de saúde são resolvíveis, né? São curáveis. São. Todos. Pois é. E aí, a partir daí, o que aconteceu? Foi como que você chegou no sal? Aí foi quando a gente começou a busca, daí aquela história, igual careca, né? Igual você é careca aí, que ensina um tica de galinha, o que for, o cara tá indo buscar pra... E a gente passa essa época mesmo, né? Não sei se você passou na sua vida, você né? Você passou de tica de galinha? Não chegou a passar isso. Caipira. Tem que ser galinha caipira. Eu passei umas tranqueiras aí também, né? Mas a gente passa essa época, né? Não tem jeito. Mas a gente tenta de tudo. E aí, no caso dela, comecei a buscar tudo. E até que aí fui buscar alguns médicos, algumas terapias e tal. Aí até que numa quinta-feira, mais ou menos em março, isso faz uns 5 meses depois desse fato com ela, uma amiga minha, que o marido dela é até um cara bambambam aqui no Curitiba, mas uma amiga minha mandou mensagem para mim dizendo, olha, dá uma olhadinha, Fabiano, vê se isso te interessa. Se faz sentido. Eram 3 aulas vazadas do Dr. Laí Ribeiro falando sobre doença autoimune. 3 aulas de 50 minutos tinham vazado na internet. Aí eu assisti aquilo. Terminei umas 4 horas da manhã, uma emoção, uma alegria. Falei, cara, tem luz no final do túnel. Tem jeito. Aí acordei minha mulher, ela pôs ela pra assistir, ela assistiu, choramos um monte. Falei, pô, tem como resolver. Falei, mas beleza, e agora quem que sabe disso? Aí começamos a procurar quem era da área, quem tinha feito o pós com o Dr. Laí, aquela coisa toda e tal. E aí a gente começou. E aí começamos a botar em prática tudo aquilo. E nessa história, entra a história. Eu já sabia, tinha aprendido com o Dr. Laí Ribeiro, que era a história da alcalinidade, né? Que daí tem o Dr. Mercola, enfim. Mas ele é o pai disso, o Dr. Laí Ribeiro, que é o pai da medicina integrativa no Brasil, né? Ele é da neurolinguística, lá 20 e poucos anos atrás, né? E hoje ele é a grande figura. E ele é corajoso e é um cara extraordinário. Ele é 1000 vezes melhor ao vivo. Será que um dia a gente chega com o Laí Ribeiro no nosso podcast? Eu não sei, mas um dia eu tirei uma foto com ele. É já verdade. tô próximo. É verdade. Já tô próximo que um dia eu tirei uma foto com ele. E o Fabiano já esteve com ele pessoalmente. Nesse dia eu tava falando com ele no telefone. Cara, você sabe que é uma boa? Né? Eu vou trazer ele aqui. Aí nós estamos Meu no Deus. norte. Aí é lindo. Ele é Guardem extraordinário. esse dia, gente. Guardem, registrem esse dia. Não, porque ele é extraordinário. E em gratidão e tal, mas enfim, eu soube essas aulas, a gente começou, e um dos segredos então, essa coisa da água, alcalinizar o corpo, né, e a doença autoimune, essa questão da vitamina D, mas aí entra a questão dos sais minerais, que eu tinha descoberto, na verdade, isso não foi via Dr. Laí Ribeiro, depois ele faz uma palestra falando sobre isso, mas eu descobri
em 99 para 2000, eu tinha depressão muito forte. Porque eu tinha feito outro negócio maravilhoso na época, que era a maior expressão da internet no mundo, que foi a gente criou a internet wireless. Olha. Via rádio. A gente criou aqui em Curitiba, eu e mais 3 jovens. E naquela época a gente explodiu para o mundo, para o Brasil e para o mundo. E eu tinha 23 anos. Só que houve um problema interno, tal, e depois de tudo aquilo, daquela perspectiva que tinha sido criada, no começo da internet, tal, do boom, né, da Nasdaq e tal, e eu acabei entrando em depressão e fiquei 42 dias dentro de um quarto. E eu não tinha vontade de nada. Até que eu tentava de tudo, assim. Até que um dia uma pessoa me apresentou essa história da água do mar, do plasma de Quinton. Então, René Quinton, ele descobriu que um sangue saudável deveria ter 9 gramas de sais minerais por litro. Uhum. E a água do mar tem 36 gramas de sais minerais por litro. Uhum. E por que ele descobriu que a vida surgiu nos oceanos? Porque ele fez um estudo e ele viu que os animais, né, cada um na sua forma, eles têm a composição que respeita esses 9 gramas, essa proporção divina. E aí sabendo disso na época, quando eu estava com depressão, eu comecei a importar esse plasma de Quinton lá da Europa. Só que era muito caro as caixinhas, as ampolas. Mas era o que tinha. E eu comecei a tomar e comecei a melhorar. Porque um dos segredos é porque esse sal, que esses sais minerais que tem na água do mar, inclusive tem no nosso sal, ele é rico em lítio, naturalmente. Mas não só lítio, outros minerais que, de forma integrado ao outro, né, faz a proporção, esse caldo divino, né, da vida. Lítio, para quem não sabe, é usado em muito remédio para depressão. E lítio, ele é um mineral que ele é tóxico, né? Isoladamente. Então, se você usar de uma forma sintética no medicamento, perfeito, que é psicotrópico, se tiver aí psiquiatra aí, me corrija aí se eu tiver errado, tá? Mas eu sei que o lítio é tóxico e é usado no tratamento de depressão, né? Exatamente. Sim. Mas daquele jeito, né? Ele é remédio, né? Então ele é sintético e ele tem que ser usado de uma forma supervisionada, né? Então esse lítio que é usado é extraído do mar, do oceano. Pois é, não só ele, mas vários minerais, né? Quase todos. Por isso que o sal que é vendido por aí é um sal barato, porque eles tiram todos os minerais antes, é o que sobra o cloreto de sódio e vende aquilo ali para ser usado como tempero. Mas os minerais, o magnésio, o potássio, o cálcio, é retirado da água do mar. Então fala aí pra gente, Fabiano, qual que é o papel dos minerais na nossa saúde? Todos eles. Então, você falou uma coisa bem legal ali, que o lítio ele é tóxico. Na verdade, todos os minerais isoladamente são tóxicos. Em grande quantidade, obviamente, né? Mas ele mas, por exemplo, cálcio, né? Isolado. Por exemplo, cálcio. Vou suplementar cálcio. Suplementou só cálcio, vai arrumar para a cabeça, porque ele não vai para o lugar que deveria ir. Ele vai para as paredes das artérias e para o miocárdio. Quando ele vai junto com o magnésio, com outros minerais, os minerais pegam na mãozinha do cálcio e assim, vem para cá que eu vou te mostrar onde que você tem que ir. Porque eles atuam em simbiose, né? Em simbiose. Eles estão todos um regendo a vida do outro, né? Perfeito. Um equilibrando a vida do outro. O magnésio é conhecido como o grande maestro, né? Uhum. Até na proporção divina aqui, vocês vão ver a composição da água do mar ali. Ele é o que tem mais, depois do cloreto do sódio, é o que mais tem é o magnésio. Sim, no universo, né? Dentro e fora do nosso corpo, na composição da Terra, tal, o magnésio é o mineral mais abundante da Terra, né? Até onde eu sei, galera, você que tá vendo aí a gente, você pode comentar aí embaixo se não for isso, por favor, ajuda a gente aí. Mas, por exemplo, doenças ósseas, né? Então era muito comum suplementar cálcio. Exatamente. Para osteoporose, osteopenia e tal, né? Mas sem o magnésio, ele não vai fazer o osso de novo, né? Não. Porque o osso, ele não é só cálcio. Se fosse só cálcio, o nosso osso era um giz, né? Sei lá, um negócio assim, né? Perfeito. Então tem outros minerais, né? Que são necessários para que aquilo seja consolidado, para que aquilo seja metabolizado, né? E o sal, ele tem isso em quantidades que são proporcionais para que haja essa simbiose. Isso é natural, né? É aquele lance que a gente sempre fala, né?
Se tem coisa natural que foi feita pelo Criador, segundo o que a gente acredita, não vai ter como um negócio sintético funcionar melhor. Vai ser muito difícil um negócio sintético, artificial, funcionar melhor do que o natural, né? Então, por isso que a gente gosta desse sal aí. Então, por isso que vocês, né, deram o nome de sal perfeito, né? Porque a proporção dele é perfeita. Ele é perfeito. Uhum. É proporção divina que não tem que ser... vamos colocar mais alguma coisa. Não precisa mexer. Não tem que acrescentar nada, não tem que tirar nada. Só respeitando o quê? Desidratamos a água do mar, tiramos o H2O. Lógico, às vezes sai um outro gás ali... Mas assim, ele é o sal perfeito em todos os minerais. Inclusive, ele é rico em... Nosso sal também é rico em ouro. Mas a proporção é 0,000008. E qual ouro que é? O monatômico, que é o ouro mais nobre que existe no universo. Então, é muita riqueza para colocar para dentro do corpo. E teu corpo, por isso que melhora a energia, melhora a digestão, melhora a composição. Tem uma cliente minha que... Todos os meus clientes acabam virando amigos, né? Mas ela ligou chorando, mandou um áudio chorando, que ela descobriu que ela estava com osteoporose. E ela descobriu como? Uma amiga foi abraçar ela e quebrou 3 costelas. Gente! Mas tava com muito. E ela é uma terapeuta maravilhosa. Ela é benzedeira, mas essa benzedeira moderna, assim, né? Que uma coisa interessante, né? Como sempre me instigou desde pequena essa história de benzedeira. Porque eu vi umas benzedeiras que funcionam. Eu falei, cara, por que funciona, né? Hoje tem curso, formação para benzedeira. Que doideira! Aí, tá vendo? Negócio alto nível. A gente explicou aqui no nosso um dos primeiros vídeos, né? Que no sindicato dos terapeutas, benzedeiro é uma coisa já regulamentada, né? Talvez seja a profissão mais antiga de terapia, uma das, né? Então, é porque antigamente, ainda né? Era muito ligado com questões religiosas, né? Tudo que é terapêutico era ligado com questão religiosa, né? Aqui o nosso foco, como você sabe, né? A gente não mistura essas coisas. É desmistificar também, né? Desmistificar, mas o trabalho da benzedeira, muitas vezes, ela tem um fundo que é científico / natural, né? Então, como assim científico natural? É a ciência da criação das coisas, né? Perfeito. Então, por exemplo, o pessoal fala lá, vamos fazer uma reza aqui, uma simpatia, acho que é melhor, né? Simpatia é o seguinte, você vai andar, dar 2 voltas no quarteirão aí de joelho, vai amarrar a flor não sei aonde aí e vai tomar o chá da planta tal. O que cura? É o chá. Por quê? Porque tem aquela propriedade lá, né? Então... Mas você sabe que também, além do chá, tem essa questão quântica, né? Física quântica. Vibracional. E tem essa questão da intenção também. Sim. Isso aí. E a intenção do terapeuta é muito forte, sabe? Sim. Sabe o ato da pessoa, uma senhorinha, bem simplesinha, olhar pra você sem julgamento e com amor, já muda o cara. Muda. Né? Porque o cara tá tão lá no chão e ela vê uma pessoa bem simplesinha, fala assim, você vem aqui que te ajuda. Aí ela faz a costura dela, falando algum cântico, ou às vezes uma palavra que não tem, eu já vi benzedeira que fala umas coisas que não faz sentido nenhum em termos de língua, né, linguística. Mas, cara, de costurar a pessoa, enfim, até online elas já faziam antigamente isso por telefone, né? Sim. Né? Acho que as primeiras terapeutas online são as benzedeiras. Né? Escuta, pode deixar que eu vou rezar pra ele assim, assado. Então, e aí, nem sei porque a gente tava falando sobre isso. Tava falando que ela ligou pra dar o testemunho que ela... E aí ela chorando. E eu falei assim, meu caramba. E eu tô com osteoporose e tal, mas eu tô suplementando com cálcio, não sei o quê. Daí eu falei, mas isso não vai resolver. Daí eu peguei e mandei aí me veio eureka, assim. Falei assim, você já viu a tua vitamina D como é que tá? Me manda já teus exames, que eu devo mandar para uns médicos e tal. Aí quando ela mandou, eu olhei a vitamina D, ela tava 17. Eu falei assim, você sabia que a tua vitamina D é pior do que defunto? Defunto tem mais vitamina D do que você? Porque 17, cara... A minha já esteve a 17. Então. E vitamina D, para quem não sabe, ela é importantíssima no papel do metabolismo do cálcio, né? Para compor os ossos, né? Junto com o magnésio. Perfeito. Então é magnésio, vitamina D, cálcio e mais um monte de outras coisas, né? Perfeito. Isso é básico, né? Que os antigos já sabiam e a gente acabou esquecendo, né? Mas e aí? Que
Eu não sei, daí tá falando sobre o que era. Daí você falou que ela tava com a vitamina D baixa. E ela falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, então eu vou atrás. Então o que eu tenho que... Falei, vai atrás de um profissional, né, de saúde, um médico, enfim, que vai te ajudar, mas é isso. Teu problema é a falta de vitamina D. Porque o sal ela já estava usando há algum tempo. Mas se não tiver... porque uma coisa que eu aprendi também nessas pesquisas e vivendo tudo que a gente aprende, assim, eu vou atrás, eu vivo antes, para depois compartilhar com as pessoas. E isso serve para tudo, até, né, por isso que esse canal de vocês é maravilhoso para desmistificar as terapias e jogar pedra naquilo e ver o que fica em pé. Eu vejo, como eu tenho meus clientes, que são consumidores finais, mas também são muitos profissionais na área de saúde, médicos, biomédicos, né? E eles indicam, compartilham com todo mundo, a gente vê o que funciona e o que não funciona. Sim. Né? E uma das coisas é o seguinte, o sol, por exemplo, ele foi demonizado, né? Até hoje, esses dias eu vi um dermatologista famoso, um cara show de bola e tal, mas ele ensinando as pessoas a passar protetor solar. Eu falei, caramba, ainda ele tá nessa, né? E aí, por que o sol... Eu chamei ele no canto e falei assim, sabe por que o sol faz mal? Não, porque o sol realmente tal, enruga, agride e tal. Sim, ele faz isso por causa de duas coisas. Pela falta de água e pela falta de mineral. Então, quando você está desmineralizado e está desidratado, o sol, que não tem só o hormônio D, né? Não tem só a vitamina D, ele tem, na minha visão, ele tem todos os nutrientes, todos irradiando ali. Quando ele bate num ser vivo que está desnutrido, né? Desmineralizado ali, e desidratado, ele não dá match, não dá ressonância, ele agride. Ele vai murchar. Vai murchar. Isso aí. Vai enrugar. Quando você está mineralizado, você está hidratado, o sol bate e fala, cara, é ele. E qual é ele? Do meio-dia. O mais, entre aspas, agressivo do mundo, ele vem e fala, é isso. Entendeu? E ele dá essa ressonância com o corpo saudável. Exatamente. Então, por isso que hoje os médicos falam, e com uma certa razão, que as pessoas têm que se proteger do sol. Porque quem que tá saudável hoje para se expor ao sol? Exatamente. Então eles não estão errados quando falam assim, estão demonizando o sol. Mas é que o sol, sozinho, ele realmente agride. Sim. É que a vida moderna ela tá toda torta, né? Exato. A gente não está mais em ressonância com a natureza do jeito que era o projeto original, né? Então tá complicado. Sim. A gente entende a medicina quando ela faz algo preventivo, né? Mesmo que não seja o ideal natural, né? Para o ser humano, né? Esse é um caso, né? Então, complicado. Mas você sabe que muita gente dessa linha terapêutica alternativa, da medicina integrativa, que acabou também tá virando uma nova religião, mas você sabe que, e falam mal da medicina e tal, tem uma medicina que ela é extraordinária, que é essa medicina da emergência, de pronto-socorro, de pegar o cara e reconstruir o cara. É extraordinário. Então, esse avanço que houve, por exemplo, está falando mal do lítio, mas você pega uma pessoa que está bem despirocada e você, na hora ali, mete um lítio, dá uma acalmada, entendeu? Então, é legal. Essa medicina moderna, ela é extraordinária. Sim. Não, mas não é falando mal do lítio, não. O lítio na verdade, ele é excelente, né? É que o lítio, naturalmente, né? Se achar lítio na natureza em grande quantidade é impossível. Não, é impossível. Impossível, não dá, né? Tem um pouquinho aí em algumas castanhas oleaginosas, pouquinho, bem pouquinho. Tem algumas reservas, que é o caso lá da Bolívia, que é o que o pessoal usa para fazer bateria de carro, né? Pois é. Mas, né? A medicina, ela faz muito bem isso, né? Ela vai cuidar ali do cara na hora que precisa, num acidente e tal, ou numa emergência. Ali é tudo ou nada, né? Então tem que usar um monte de coisa, sim, cara, muito top, beleza, né? O que não dá é você cometer exageros, né? Que nem nós, terapeutas integrativos, cara aí emocionado, né? Como é que é a palavra lá? Afetado. Afetado. Aí os caras querem fazer umas coisas loucas aí com o paciente, né? Então, isso aí a gente não deve fazer, né? Não pode fazer, né? Tem que ir bem devagarinho, né? Como é o exemplo do sol. Se alguém que estiver assistindo aí falar, então não vou mais usar protetor solar, vou meter sol aqui todo dia. Não, gente, não faça isso, por favor, que não é essa a proposta, não é isso que a gente tá falando, tal. Isso é ser afetado, não seja igual os terapeutas afetados aí, não seja, tá? A gente tá falando que o nosso natural seria isso. A gente foi feito. Você pensa como é que era antes, gente? Como é que era antes
do século XX. Como é que a gente vivia? Protetor solar é uma invenção de quanto tempo? Pois é, não tinha medicina do jeito que 50, 60 anos, né? Não tinha cosmético, não tinha remédio. Como é que vivia? Quer dizer, então, que todo mundo morreu de problema de pele desde sempre na humanidade? Não. Não, né? Não. Então existia alguma forma aí, era diferente, certo? Sim. Então é disso que a gente está falando, né? Se fosse possível a gente voltar a viver como os nossos antepassados viveram, né? De forma natural, comendo bem, tomando sol, em contato com a natureza, né? Enfim. Hidratado, mineralizado. Isso aí seria mais bonito, né? Mas infelizmente não dá. Nossa vida moderna é de outra forma, a gente vive da forma que dá, né? Então, o nosso papo aqui, a gente está falando sobre o sal, que é algo que pode nos ajudar, né? A ter uma vida mais saudável, né? Mais próxima do projeto original, a gente costuma dizer, né? Então vamos voltar e amarrar essas histórias. Você, então, lá com 20 e poucos anos, teve depressão, importou plasma e o plasma te ajudou. Me ajudou. Aí depois, quando a Luísa ficou doente, você procurando coisas... Porque eu tinha falado, inclusive, com esse meu sócio, na época, dono da Mormai lá, eu falei pra ele assim, cara, sabe qual que é o meu sonho? Depois que eu me estabilizar e tal, eu quero ir pra área de saúde, eu quero fazer esse plasma de Quinton, chegar pra todas as pessoas, porque isso é extraordinário. E aí até eu digitalizei um livro lá, mostrei pra ele e tal, enfim. E eu sempre pensando, quando eu estivesse bem, eu iria pra essa área. Aconteceu muito pelo contrário. Quando eu estava mal... Quando estava pior... Mal ao cubo lá e tal. É que apareceu o quê? Eu lembrei. Falei assim... Do plasma. Eu vou atrás desse negócio da água do mar para minha filha. Porque as doenças autoimunes é um conjunto de fatores. Que está despirocado ali, né? O sistema está despirocado. E um deles é essa anemia mineral. Que existe na sociedade e que a gente precisa resolver. E aí eu fui atrás dos mares aqui e falei, cara, não é possível que só tem na Europa um mar perfeito, entendeu? Que tenha a proporção. A vida ela surge, não é que ela surgiu, ela surge dos oceanos. Como assim? Explica isso aí melhor para nós, por favor. Então, muita gente... Aí vem os ambientalistas afetados também, tem isso muito. Toda área tem muita gente afetada. Cara, sempre. Então, como o teu objetivo aqui de vocês aqui é desmistificar, é jogar pedra e o que ficar em pé é aquilo que realmente funciona, né? O que cura, o que não aprisiona, que liberta as pessoas, né? É isso a proposta. Então, essa questão por exemplo, eu comecei a dar entrevista na época que a gente tinha o projeto do carro elétrico. A gente foi o primeiro no Brasil a fazer isso, assim, dessa era moderna, né? O Gurgel já tinha feito esse projeto lá atrás, muitos outros já tinham feito. Mas aí eu estava dando entrevista para uma TV aqui, eram 3 blocos e tal, e aí perguntou, e o carro elétrico, essa coisa da ecologia? Eu falei, cara, carro elétrico ecologicamente perfeito não é assim como as pessoas pensam. A matriz energética para gerar essa energia, ela impacta o quê? Como é que é feito? Depois tem armazenamento, e esse armazenamento das baterias, elas são recicláveis, elas são one-way, né? Só usa uma vez e acabou e não sabe o que fazer. Então, sabe, tem um jogo assim. E no caso desse aspecto ambiental, a vida não é que surgiu, ela surge nos oceanos. O oxigênio gerado para o mundo vem dos oceanos. E olha, quem já voou por cima dos oceanos, do Atlântico, você olha assim para baixo, você só vê oceano, mas olha, é milhares de quilômetros para depois chegar num pedacinho de terra. Né? E lá nos oceanos é que tem as cianofícias, que são as algas azuis, são as algas que produzem esse oxigênio. E ali que surge a vida, que surge os plânctons, fitoplânctons, zooplânctons e bacterioplânctons, que é essa microvida que dá sustentação para a macrovida. Então as baleias, tem baleias que se alimentam só de plâncton, né, desses plânctons, fitoplânctons, ela vem com aquela boca e não tem dente nenhum, já viu, né, que faz aquela filtragem e se alimenta daquilo. Então, por exemplo, as tartarugas, que são os animais mais longevos do mundo, eles se alimentam de coisas marinhas. Um dos segredos é água, elas comem água viva, né? E que é um dos segredos que a gente usa, por exemplo, nessa história do sal. Aí os animais os maiores animais são marinhos. O único ser vivo imortal é marinho, que é uma espécie de uma água viva chamada hidra, que ela é imortal.
Então, as pessoas não sabem disso. Então, os oceanos, é ele que produz o oxigênio. O oxigênio que é produzido pelas árvores, elas produzem de dia, à noite elas consomem de volta. Entendeu? Então, as pessoas não imaginam. Não estou dizendo que as matas, né, não são responsáveis. Elas são responsáveis por várias coisas. Né? Mas eu estou dizendo, no grosso, no geral, é o oceano que manda. Então, e é ali que surge a vida. E por isso que as pessoas ficam desesperadas no final do ano para ir para o mar. Né? Eu digo nas férias, né? No final do ano aqui no Brasil, mas na Europa. Porque elas querem ir para a origem da vida. E além de ir para a origem da vida, que é o mar, elas querem ficar descalço no silício. Gente, não tem nada mais gostoso do que um banho de mar, né? Do que ficar naquela... Porque ele é ionizante, né? Ele é ionizante. Como a gente dorme bem, né? Como que o nosso corpo funciona, como que parece que tudo funciona, né? Quando a gente tá no mar. Tirando as pessoas que têm trauma por algum motivo, sabe? Alguém faleceu porque foi afogado. Sim. Mas, no geral, todas as pessoas e todos os animais, quando tem contato com o mar, viram criança de novo. Já viu aqueles vídeos que tem os elefantes, quando eles entram em contato com o mar lá, que eles ficam brincando? O boi, esses dias em Recife, teve um boi que fugiu de uma feira agropecuária, um boi zebu, ele foi pro mar. Que loucura. E ficou, e queria ficar pro mar, e queria ir pro mar, e queria ficar no mar, e tentaram tirar. Você acredita? Tá na internet lá. Que doido. Os animais amam os oceanos. Bom, mas aí tá. Então, plâncton, o mar é vida. Luísa. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta, já que estamos nesse papo, né? Vou fazer uma pergunta para quem tá assistindo a gente aí. Você que tá assistindo a gente aí, você já foi pro mar e já se sentiu melhor de algum problema de saúde que você tava? Porque eu conheço um monte de gente que aconteceu isso aí, né? Principalmente problemas de pele, né? Melhora pra caramba, dores articulares em geral, estresse, né? Dores musculares. Perfeito. Um monte de gente que vai pra praia, toma uns banhos de mar lá, volta bom. Tô querendo morar na praia, amor. Tô querendo. Olha lá. Então, pra você que não mora em lugar que tem praia, uma dica que fica foi para uma cliente minha que é terapeuta maravilhosa. Ela faz um método chamado SAMA, S-A-A-M-A, e ela é extraordinária. E ela falou assim: Fabiano, eu preciso ir pra praia, mas eu não posso ir, porque é por causa da minha mãe e tal. Falei, então faz o seguinte, pega um pedacinho de areia, né, põe o teu pé no chão e tal, e sabe aquele difusor? Coloca um pouco de sal e coloca no difusor. O difusor, geralmente, ele dá uma altura assim, né, mais ou menos de névoa, né? Aquele difusor para óleos essenciais. Óleos essenciais. E aí você coloca o óleo essencial que você quiser, mas coloca um pouquinho de sal, uma colherinha de café, de sal ali naquela água. Aumenta em 3-4 vezes a neblina que o difusor faz, e deixa e você vai respirando aquilo, porque um dos benefícios que as pessoas têm é o benefício do respiratório quando vai para o mar, né? Acaba com a rinite, sinusite, etc, porque está respirando aquela neblina, os sais minerais, aquela maresia. Só que essa dica, ela tem que ser feita não perto de equipamento eletrônico. Então pode fazer num banheiro fechado e tal, porque realmente você provoca uma maresia natural na sua casa. Então quem mora em cidade como a gente, Curitiba, as pessoas que moram que não tem praia, uma forma de você trazer a praia é fazer esse tipo de inalação. Vou jogar umas areias aqui no quintal, vou fazer uma praia aqui. Boa. Porque eu vi o teu tênis ali, o teu tênis está usando os melhores tênis do mundo. Sabia, né? Essa marca tua aí. Opa, só os dele agora. Você sabia que esse conforto que a gente faz... Eu tenho 3 dele, só pra você ter uma ideia, eu acho maravilhoso. Mas esse conforto é um conforto que corrompe a nossa vida. Como vários outros. Você tira o impacto do tranco, do chão, isso vai desestruturando. O impacto é que faz estruturar a coluna, né, a postura. Então, esses confortos que existem, não estou dizendo pra gente não usá-los, né? Mas tem que ter ciência que de vez em quando você tem que fazer o uso natural, né? Então, tem até uma técnica que agora, moderna, as técnicas elas sempre vão mudando de dono e de nome, né? Pra modernizar. Então agora tem uma técnica nova aí que chama biohacking, você já deve ter ouvido falar. Não. Biohacking é você hackear a biologia, né? E aí a técnica maravilhosa, nossa, intergaláctica que criaram é você andar descalço na terra, pra você aterrar, né?
Boa, cara. Entendeu? É uma técnica Agora as pessoas vão fazer. Quando você glamoriza... moderno. Você glamoriza, última tendência. E tem que cobrar, né? Olha, gente... Tem que cobrar. Tem que cobrar. Que daí as pessoas vão fazer. Isso é de graça. Olha, aqui né, nós temos 200 metros de grama aqui, ó. Dá pra andar bastante. Pronto, biohacking. E além de andar na grama ou na areia, enfim, é que daí você também, quando faz isso, descalço, você tem contato com a vitamina S, né? Vitamina S, essa aí eu nunca ouvi falar. Essa aprendi com do Super-Homem? Com a Gislaine. Hã? Do Super-Homem ou do Silvio Santos? Pra ficar Super-Homem mesmo. Vitamina S é vitamina S de sujeira. Porque daí você tem contato com as bactérias, com aquela microbiota que tá te fazendo falta. Então, as crianças que são criadas em carpê, jogando bolinha de gude em carpê no seu prédio e tal. Soltando pipa no ventilador, né, amor? Soltando pipa no ventilador. Elas têm problema de deficiência de vitamina S. Que é o contato com essa microbiota, com as bactérias e tal. Então precisa se sujar, é isso que acontece. Porque o nosso corpo ele não é burro a ponto de não ter condições de lutar e harmonizar tudo isso, né? E esse é um dos segredos, esse é um dos segredos da doença autoimune, é o intestino careca. Pois é, né? Engraçado você falar isso, porque aqui nas terapias integrativas a gente sabe que o corpo ele é um reflexo das nossas emoções, né? E o físico ele é igual ao emocional. Você pode ver uma pessoa que está fragilizada emocionalmente, é mais fácil dela ficar doente, né? Por exemplo, a pessoa que, sei lá, fica resfriada demais, né? Um resfriado atrás do outro, gripe, um atrás da outra, né? Você pode ver emocionalmente, aquela pessoa também se sente fragilizada. Assim como o sistema imunológico dela está naquele momento, né? Então, olha, vamos ver esse bate, né? Vamos ver esse bate. Então, essas pessoas que não têm contato com sujeira, não desenvolveram o sistema imunológico, né? Como as gerações passadas faziam, né? Tendo contato com sujeira e o corpo tendo que lidar com aquilo, tal, aprendendo, né? Emocionalmente elas são a mesma coisa, né? Que essas gerações que solta a pipa no ventilador, que nunca pisou na terra, nunca pisou na areia, não tem anticorpos para nada, fisicamente falando, né? Então, emocionalmente, como essas pessoas estão? Exatamente igual, né? Mesma coisa. Não suportam nada, não pode ser contrariada, cheio de mimimi, difícil contato com outras pessoas, né? Difícil relacionamento, meu Deus do céu. Então, só para ilustrar, para a gente lembrar aqui, para quem está assistindo a gente, porque aqui entre a gente fala bastante isso, né? Mas para quem está assistindo a gente, né, nunca ouviu isso, talvez, físico ele é sempre igual ao emocional. E nesse quesito aí faz muita falta para essas gerações mais novas, tanto ter o contato com a sujeira para desenvolver um sistema imunológico para isso, quanto desenvolver os seus relacionamentos, né? Que essa é a sujeira emocional que a gente também não tem mais contato. Não tem mais brincadeira de disputa de mais nada. Não pode, né? Ninguém pode falar o que é contrário ou falar algo que você não está acostumado ou não está habituado. Por quê? Porque aí a pessoa não vai suportar. Ai, não dá, não pode, porque, meu Deus, né? Difícil demais. Mas você sabe que isso você falou agora, gostei desse gancho. Aprendi com o Anderson Sabará, que é um terapeuta, formador e tal, constelador. Um cara muito bom. A mulher dele é uma jornalista famosa brasileira. Uma querida. E ele falou que essa geração que é socialista, por exemplo, esses jovens que levanta essa bandeira do socialismo, do comunismo, etc. Ele falou assim que ele, observando, ele viu que são jovens que nunca ouviram o não do pai ou da mãe. E aí o Estado, o pai e a mãe deram para eles tudo, quando eles vão para a vida, o Estado tem que continuar dando para eles. Eles não aceitam o não. Vamos olhar essa questão aí política. Nós somos neutros politicamente, tá? Aqui não é propaganda de política de ninguém, tal. Mas vamos olhar pelo lado emocional essa questão, que é muito interessante isso aí. Direita e esquerda, que não é direita e esquerda, é agora o apelido que deram novo, né, para essa onda aí de política aí que a galera tá fazendo, que na verdade não é exatamente o direita e esquerda do jeito que era
originalmente, né? Mas vamos falar delas, que vocês sabem aí do que a gente tá falando. Fala a verdade pra mim, não parece dois irmãozinhos? O irmão mais velho que ele sabe que tem que trabalhar e tal, e aquele outro irmão que ele é mais sossegadão, tal, que ele acha que os pais não deram o suficiente. E aí ele cobra... Não pediu pra nascer. Não pediu pra nascer. Ele fala, não pediu pra nascer. Cobra dos pais. Cobra. Não que o outro irmão tá certo, porque ele tá errado também, né? Porque ele acha também que ele não merece receber amor gratuitamente. Ele tem que trabalhar por aquilo. Ele não é amado pelo que ele é, mas sim pelo que ele faz. E porque ele faz, ele acha que ele é o... E aí tá os dois errados, um pra cada lado. Mas não parece direita e esquerda da política? Não, e tem mais. Aí o irmão mais velho compra um negócio com o dinheiro dele, um iogurte e tal, e guarda. O outro também ganha igual. Guarda pro outro dia, o outro. Quando chega no outro dia, ele vai abrir o segundo dele, e o outro irmão que já comeu os dois no dia anterior, falou, eu também quero. Falei, mas você já comeu os teus? Não, mas daí é injusto. Daí é injusto. Pô, você tá negando pra mim. Né? É uma loucura mas esse comportamento humano, essa história do não, do pai, da mãe, ele é libertador. Tem uma terapia que eu aprendi e eu fiz com meu filho, que é o Bert Hellinger que ensinou, que é espetacular, que é a terapia da contenção, né? Que uma vez tinha um menino, quem me ensinou isso aí foi o Paulo lá com a constelação com os cavalos. Teve um workshop e aí o Paulo tocou nesse assunto que um dia ele estava lá com o Bert Hellinger e uma criança de 5 anos de idade ficou subindo, descendo, mexendo na cortina, e enquanto o Bert estava lá na frente do palco, tal, mas incomodando de um jeito, e o Bert estava tranquilo. Daqui a pouco o Bert falou assim, escuta, quem é o pai e a mãe dessa criança? Levantaram a mão. Então tá. Gente, quem quiser almoçar pode almoçar, mas vocês dois vêm pra cá. E aí chamou os dois, negócio seguinte, você vai pegar essa criança aqui e você vai segurar, né, o pai, né? E aí, só que o negócio vai ser segura e forte, até ele acalmar, mas isso vai demorar. Então o pessoal pode ir embora e tal. E aí o Paulo falou, não, eu quero ver isso, que eu vou almoçar nada. E aí a criança segura a criança ali, o pai junto com a mãe, os dois, e vai, e a contenção, e daqui a pouco a criança começa a se bater e berrar e fazer escândalo, e o negócio é feio. É feio. Até 1, 2, 3 horas depois, depende do tempo, né? A criança... Até dormir. De cansaço. De cansaço. E o Paulo me falou isso aí. E o meu filho, lá morando na praia e tal, não sei o quê, né? Com a irmã mais velha e a irmãzinha menor, já. E aí ele pegou e deu umas de mal educado, assim, e tal. Falei, não, peço desculpa, não vou pedir nada, não sei o quê. Peguei ele e tal. Enfim. Eu falei, agora chegou o momento da contenção. Era um sábado à tarde, um calor que tava na praia. E me atraquei com ele. Falei, não, agora você vai aprender. E fiz a contenção com ele. Feio. Plasticamente, quem olha, os vizinhos, falam assim, tá matando. Nossa. Vai matar o moço. Vai vir a polícia, né? E ele tem entrado e tal. Depois de 1 hora e pouquinho assim, ele chorava sentido, sabe? Tal, e foi até que acalmou e tal. E eu suando. E tinha levado que ele batia a cabeça assim, sabe? Tentando, ele estava com 4, 5 anos de idade. 4, 5 anos de idade. O que aconteceu? Quando eu soltei ele, falei, ó, eu vou te soltar porque eu sou teu pai e porque eu quero. E eu sou mais forte que você. Mas é porque eu quero, não porque você quer. Soltei ele. Ele saiu correndo, adivinha pra onde que ele foi? No colo da mãe chorar. Mas chorava de soluço, mas um choro de sentido, assim, cara, uma coisa assim, bem emocionante, assim, sabe? Parecia que ele tava... Falei, cara, esse piai vai me odiar pro resto da vida. O que aconteceu naquela noite? Ele foi dormir comigo, pediu desculpa e, nossa, não queria mais me largar. Porque eu ofereci para ele uma coisa que eu aprendi graças à constelação, Bert Hellinger, é esse mundo maravilhoso da constelação, que é você chegar pro filho e mostrar que... Ter segurança. Segurança. Isso é um presente maior que todo mundo, na verdade, sonha, né? Meu Deus. É um sonho, né? Era tudo que todo mundo queria ter, a segurança do pai. Do pai. Tipo, eu tô aqui. Eu tô aqui. E o não você vai ter. Que o não é libertador, né? Por muito que pareça... Nossa, tá louco? Não. É muito bonito isso, né? Sim. Mas só para ressaltar, pessoal, essa história da contenção
Porque as pessoas, né? Agora todo mundo sai agarrando os filhos e não solta mais. Avisa a polícia antes. Não é assim, gente. Existe um porquê, existe um pra quê. Existe, né? O Fabiano é uma pessoa que frequenta constelações, que tem um entendimento da técnica. Do que tá por trás. Né? Mas quem quiser fazer, faz com vocês, conversa com os formadores. Isso, né? tem que fazer com a instrução de um profissional. Né? Porque não é só, às vezes você vai traumatizar a criança. Não. Porque não é todo mundo que precisa, Não, e se fizer na metade, estragou o negócio, né? Não pode ir pela metade. Porque chega um momento e fala assim, cara, o negócio tá muito feio. Eu vou parar. Não, aí lascou. Tem que saber fazer, né? Tem o momento certo de fazer, tem que ter esse feeling, né? De quando fazer, de pra que fazer. Então, é realmente algo muito bonito. Bonito. Eu já vi em uma constelação com o Décio que foi feio. Porque aí era adulto com adulto, né? Porque o menino que tava constelando, o representante do pai fez com o cara adulto. Nossa, mas saíram rolando lá e foi feio. E o cara segurava com as pernas, com os braços assim, você não vai sair daqui. Eita. Foi, mas é coisa mais linda, né? É libertador. Mas pro pai e pra mãe, pro pai e pro filho, é extraordinário. Sim. Mas é isso aí. Que coisa linda, né? Não, mas mudou. É muito forte isso. E é legal que você tá falando isso aí, que as pessoas estão assistindo, que tem alguma coisa assim, vai atrás de vocês, né, de alguém que possa formá-los. Normalmente a sistêmica, ela não tem uma tabelinha, né? Quem precisa disso, né? Mas a gente vê muito essa necessidade em crianças que ficaram separadas do pai ou da mãe quando bebês. Então, por exemplo, eu não sei se aconteceu com o Leon, dele pequenininho e a mãe ter que se ausentar uma noite, deixar ele, ou ter que ficar no hospital e ele, entendeu? Ou aconteceu isso num mês que a Luísa ficou, ele pequenininho ficava... Tá vendo? Normalmente quando a gente vai investigar, a gente vê isso. Essa criança que precisa disso, ela foi uma criança que na sua história teve esse trauma de não ter os pais ali pra contar. Por isso que, então imagina, né? Lá ele pequenininho, ele se falou, não, meu pai e minha mãe eu não posso contar. A hora que o negócio tá pegando, eu fiquei sem eles. Então a hora que você faz isso, e ele briga, ele bate, ele chora, ele testa, né? Ele testa até as últimas forças dele. Aí ele fala, não, eu posso contar. Ele devolve. Me arrepia falando isso. É lindo, né? Aí ele toma de volta essa confiança que os pais deveriam ter passado. Né? Mas a criança, claro que vocês tinham que cuidar da outra que estava no hospital. O pai e a mãe não fez isso por negligência, né? Foi mas a criança pequenininha, ela não sabe entender isso, né? E ficou o trauma ali. Então, isso é muito bonito. E o interessante é que se isso não tivesse ocorrido, talvez seu filho seria um revoltado em outra época da vida, quando tivesse adulto, né? Sim. Tipo assim, meu pai me largou, minha mãe me largou, eu não pertenço a essa família, eu não sinto que eu pertenço a essa família aqui, né? E aí vira uma situação terrível. Eterno quarta camada. Pois é. É aquele tipo de pessoa que é a revolta, né? Rebelde sem causa, né? Mas na verdade teve uma causa emocional, né? E muitas vezes é aquele lance que a gente estava comentando, né? É um lance da narrativa. Então, a pessoa olha uma situação e ela acha uma coisa, tira uma conclusão, mas no olhar de uma criança que não entende nada do contexto, só que na verdade a situação era outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo. E aí às vezes aquilo causou um trauma, mas não foi real. Isso é punk. Como aconteceu com aquela consteladora, que inclusive o Bert Helling constelou ela. E ela é adotada, ela tá com 48 anos agora, mas com 40 anos de idade o Bert Helling constelou ela na frente de todo mundo e usou as 1.000 e poucas pessoas lá para fazer parte da família dela, do clã todo, né? E ela é adotada. E ela encontrou a mãe, descobriu que ela era adotada depois não, ela já sabia, mas conseguiu encontrar a mãe com 40 e poucos anos. E ela foi para a cidade dela, é de São Paulo, mas ela foi para Londrina, Cambé lá, para encontrar com a mãe. E ela falou assim para mim, ela falou assim, você sabia que quando era criança, com 4, 5 anos de idade,
eu tive que me proteger e eu vi um policial do meu lado, na cama do lado, sufocando e matando uma pessoa. E eu, com 4, 5 anos, para não morrer, eu me fingi de morta embaixo da coberta. E eu carreguei minha vida inteira essa cena. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela tinha um filho com cada homem, né? Então por isso que ela acabou sendo adotada e tal. E ela falou que 40 e poucos anos depois, ela encontra com a mãe dela e o reencontra e tal. E ela chega pra mãe e tira a satisfação dessa história. Fala: mãe, você lembra quando era assim, assado? E um policial matou e tal. Quem que era aquela pessoa? Quem que era? Ela falou assim: não, filha. Aquele era meu namorado na época que estava tendo infarto e o bombeiro veio para fazer a massagem para tentar salvar. E ela falou: não acredito. Vivi minha vida inteira achando que tinha sido... A criança, ela criou essa na cabeça dela e ninguém explicou pra criança o que tinha acontecido. Num trauma doido, né? Que traumatizou tudo, né? E no fim o gesto não foi uma morte, foi o contrário, um gesto bonito, né? Tentando salvar ali. Pois é, esse é o lance da narrativa, né? Que a gente fala muito aqui. Às vezes a gente tem muitos traumas emocionais baseados em uma conclusão... Em histórias irreais. Irreal, né? Como essa daí que você comentou. Infelizmente é comum, né? É doideira isso aí, hein? Essa história é fantástica. Total. Mas eu sei que a gente fala aqui, fala do sal e fala da vida, fala do oceano. Isso aqui tá parecendo conversa de bêbado, só tá faltando a pinga. Porque nós falamos de todos os assuntos. Pra fazer corte isso aqui não é fácil não, essa conversa. O Douglas, parabéns. Parabéns. Inclusive eu já perguntei 3 vezes, vou tentar pela 4ª vez. Ok. Plasma, água do mar, Luísa, e aí? Então, e as doenças autoimunes, no caso da minha filha... E a doença autoimune? Não, mas a doença autoimune, uma das causas é essa falta de mineral. Ok, aí agora sou eu que vou fazer uma pausa. Boa. Você sabe, eu acabei de passar em consulta com a doutora Manu Rocha, de Maceió, que ela é especialista em autoimune, porque ela tem a Hashimoto, ela descobriu... ela tem Hashimoto. Ela tem Hashimoto, e há 10 anos ela transformou, foi para essa medicina, né? Integrativa e moderna, né? Hoje que a gente tem. E ela me explicando, porque eu tenho a Hashimoto também, então por isso que eu cheguei até ela, porque já fiz diversos tratamentos, mas é muito difícil você ter um médico especialista nisso, que realmente vai dar conta, né? E aí ela estava me explicando que a doença autoimune, ela começa no trato digestivo, naquela história que a gente já sabe, do intestino, né? Dos sais biliares ali. Então, ela me disse que todo mundo que tem uma doença autoimune tem problema de digestão. Não tem todas as enzimas digestivas funcionando, não tem a absorção, que casa com o que você está falando. Porque se a pessoa está desmineralizada, ou seja, ela tem um problema de minerais no corpo, é porque ela não tem as enzimas digestivas para absorver aquilo que ela está comendo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, quando a gente entra com a introdução do sal, que tem esses minerais em abundância, a gente aumenta, então, a oferta, né, desses minerais para que, então, o intestino possa vir a absorver. Perfeito. Olha que coisa... Para quem não sabe, do que o fundamento, né, do que a Ju está falando, é que os minerais são moduladores do nosso corpo, né? Então, por exemplo, o rim, ele precisa de um mineral, vários minerais para ele funcionar bem, modular, né? Perfeito. O funcionamento dele. O intestino precisa de certos minerais, o nosso corpo como um todo, como magnésio, né? Por exemplo, o intestino sem magnésio não funciona. Magnésio, por exemplo, no formato glicina, né? Excelente para o funcionamento do intestino, né? Mas o que essa doutora está falando, que é essa especialista tua, essa desbiose que existe, ela é uma das causas principais das doenças autoimunes e também é uma das causas do autismo. Sim. Mas aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comer uma canjica ao vivo. Da canjica. Que a Ana fez pra nós. Fabiana. A Ana e o Michael aqui, ó. Muito obrigado, Michael. Nossa canjica. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Pessoal que... Muito obrigado. Sem eles daqui da equipe ia ser muito difícil a gente fazer esse programa, né? Então, muito obrigado, viu?
Maicon. Muito obrigado, Ana. Michael, como é que é Ana que fez aqui, ó. Super máquina. Michael. E agora a gente vai comer uma canjiquinha aqui gostosa. Então vamos lá. Pra terminar esse papo falando da Luísa, que nós paramos lá atrás. Que era a história onde o Fabiano teve lá uma questão financeira, que era justamente na mesma época onde a filha dele teve um problema de saúde, e aí ele começou a trabalhar com o sal, né? Não, com água do mar, né? Com água do mar. Aí depois, comecei aí descobri a água do mar, começamos a usar a água do mar, ela tomou e começamos a usar. E aí foi quando aí busca apreensão em casa, despejo onde estava morando. Fui perdendo tudo, perdendo. Então foi punk mesmo, de verdade. Cara, muito forte. Fiquei milhões para trás. Milhões. E autoestima lá no pé. Aí você se cobra um monte. E realmente, assim, o motivo, as pessoas alguém deve estar passando por isso, ou passou, vai saber. Mas você começa a se cobrar tanto e começa a ver que, cara, aonde que eu errei, né? Essas perguntas. Só que a autocobrança, ela é muito agressiva, às vezes, muito forte. A ponto de você se desmerecer, se autocaluniar, e aí o efeito simultâneo disso é você cada vez mais ir pro inferno, né? Sim. Mais para baixo. Mais para baixo ainda. Então, e aí você começa a tomar mais atitudes suicidas. Não diretamente, mas às vezes atitudes suicidas indiretamente, de vários aspectos. E o louco é que nessa situação, às vezes, você tem, por exemplo, um problema financeiro, né? Mas o problema emocional é tão maior que aí você acaba fazendo loucura para solucionar as suas emoções, né? E aí você... Porque a dor é muito grande. É nessa daí que você vai atrás de agiota e por aí vai, né? Faz umas loucuras aí, né? É isso aí. E você não sabe como é que funciona a regra do jogo, da vida. Na verdade, a causa principal é isso. Quando você sabe das regras, é aquela coisa assim, vamos jogar a carta. Daí eu tô jogando com você, daqui a pouco você fala assim, bati, pum, ganhei, bum. Eu falei, mas você me convidou pra jogar e só você que ganha? Sim, mas as regras do jogo são essas. Sim, mas então me ensine qual é a regra do jogo. Mas a vida, os caras não ensinam. O sistema não ensina porque não é objetivo, não é interesse. Então, esses podcasts, assim, essas conversas, têm como objetivo justamente esclarecer partes da regra da vida, né? As regras da vida. E que a gente não sabe, que é a história do como é que é honrar pai e mãe. Exatamente, pra gente parar de apanhar e receber multa, né? A gente só recebe multa. Só recebe multa. Fica, mas por que eu fui multado? Mas o que aconteceu? Onde é que tava esse radar? Não, agora é 30 por hora. Mas era 40 ontem. Não, mudou pra 30. Pois é. Né? Não, mas você não pode isso, não pode aquilo. Agora você não pode, né? Tem que estar com as duas mãos. Enfim, todas essas regras da vida que a gente não sabe. E aí, cara, você leva porrada. O que acontece? Você sucumbe. E aí dá pra entender porque muitas pessoas enlouquecem, adoecem e morrem, né? Sim. E eu tava indo pra esse... Daí que eu descobri, depois que eu tava com câncer avançadíssimo, um linfoma, que foi na sexta-feira santa de 2016, que deu um ciclone até em Florianópolis, eu tava lá, vaca voando, um monte de coisa acontecendo. Eu nem imaginava, eu fui lá pra fazer a análise da água do mar. E aí aproveitei e fiz a análise minha, né? E aí o cara falou assim, você tá com uma urticária assim na parte do corpo, tal. O cara olhando no computador, não olhando pra mim. Falei, sim, eu tenho isso. Você tá com não sei o que? Sim, eu tenho isso, tal. O cara ficou branco, falou, dá uma olhadinha ali lá. Linfoma, micóide fungoide, raríssimo, tal, já no último grau. Eu falei, aí o cara falou, cara, você tá com um problema seríssimo. Eu falei, mas isso aí na mesma época do problema financeiro e da filha? Já pós minha filha, já tava com a água do mar na história, tinha desmamado ela dos remédios, tinha conseguido já ir pra cura, mas eu descobri esse meu e tava sem dinheiro. Só pra você ter uma ideia, eu vim de Florianópolis com 50, eu tinha abastecido e tinha R$50. Quando eu cheguei em Pontal do Sul, que a gente já tava ficando lá, numa casa de um amigo emprestado, quando eu falei assim, cara, vai acabar a gasolina, eu andava no vácuo, assim, sabe? Do bafo. Rapaz, mas era merda de cascata, hein? Aquela história que o pessoal fala assim, cara, quando dá tudo errado, dá tudo junto, né? É porque você tá numa condição ali difícil, né? Você tá envergonhado, orgulho, ferido, e você tá com um monte de questão que você acaba ficando fechado
você não tem força de pedir ajuda, você não quer incomodar as pessoas. É um misto de coisas, assim, muito forte. E aí você, como homem da casa, né, o macho alfa, tal, você não pode fraquejar ali, você tem que aguentar forte. Tanto é que isso foi na sexta-feira santa. Daí eu cheguei à noite em casa, tal, daí domingo, na Páscoa, meu pai foi visitar a gente lá na praia. Meu pai e minha madrasta, tal. E eu tava estranho nesses 3 dias, né? Aí eles foram embora, a Regina olhou pra mim e falou assim, você tá estranho. Eu falei, não, tô normal, tal, né, tentando desbaratinar, né? E aí ela falou, não, você tá estranho. Escuta, você não tá com câncer não, né? Bem assim. Eu falei, que câncer? O que? Você tá louco? Não tem nada a ver, não sei o que. Eu falei, cara, da onde que ela tirou isso? Você nem contei pra ninguém. Que doideira, hein? Intuição feminina é o bicho, né, cara? E aí? Por isso que a história que a gente tava falando, melhor se encontrar com um homem, que daí não tem esse problema. Tem gente que opta, né? Foge dessa intuição feminina aí. Nada contra. Mas e aí, disso daí, como é que virou para você se tornar um empresário e poder trazer esse sal pra gente hoje em dia? Então, daí como eu fui despejado, eu fui para casa fui na empresa de um outro ex-sócio meu, de um estaleiro que eu tinha. Eu falei assim, aquela tua casa lá de gente social, aquela mansão lá, tá desocupada, assim, assado, tá, não sei o que. Cara, você me aluga ela, me empresta ela, porque eu não tenho onde morar. Ele pegou e falou, ó, tá aqui a chave, jogou a chave lá, mas eu te aviso quando eu vender alguma coisa assim. Eu falei, beleza. E fui morar na casa dele lá. A casa tinha 9 banheiros, cara. A casa era 600 metros quadrados, 1.000 de terreno, um negócio muito grande. Aí a Regina vivia lavando, limpando casa e cortando grama, ela não tinha vida mais. Então, sabe? E a gente não podia pagar jardineiro, nada, a gente tem que se virar. E com os 2 filhos pequenos. E aí nessa casa, ela engravida do terceiro nenê, que é a menina, né? E naquele dia que saiu o resultado, cara do céu. Aquela história do 5F, né? Frio, fraco, fedendo fumaça com formiga no fundo e tal, aquela coisa toda, sabe? Mas já deu 6, 8 já. E aí, cara, eu olhei, ela falou, tô grávida. Eu falei, e ela... Lasco! Não, mas o sentimento que tava ali era muito forte, sabe? Aquele sentimento que você não quer sentir, mas tá sentindo. E ela olhou e eu falei assim, meu, caramba. Eu falei, não acredito nisso. Aquilo foi, o chão foi se abrindo de novo e tal. Aí eu saí zureta, daí falei assim, não, eu não posso pensar o que eu tô pensando, eu não posso sentir o que eu tô sentindo. E ela a mesma coisa. E aí eu lembrei de um ex-sócio meu, um outro ex-sócio meu, querido pra caramba, que quando o Leon ela ficou grávida do segundo filho, eu contei pra ele e falou assim, pô, que legal, cara, sabe que toda criança vem com um pedaço de pão embaixo do braço, né? E eu lembrei disso, me agarrei nessa frase. Eu falei, cara, que essa criança venha não com um pedaço de pão, venha com a panificadora inteira embaixo do braço. Porque, cara, eu não tenho condição de pensar. E aí eu descendo a escada dessa casa que a gente morava, assim, emprestado, né, por esse amigo maravilhoso e tal, eu olhei o reflexo meu no vidro, que dava divisa pra uma sala enorme que tinha com mármore Carrara, aquela coisa toda, mas não tinha móvel nenhum. A casa tava quase que vazia. E eu olhei o reflexo, olhei pra mim e falei assim, cara, não acredito. Né? Eu sou tão inteligente, mas tão burro ao mesmo tempo. Pô, tem um monte de amigo meu, conhecidos, etc, que os caras estão já se aposentando, já tem uma renda, os caras estão bem e tal. E eu sempre me achei o espertão e tal, e eu espertão nada, né? E aí tô nessa condição, não tenho salário, não tenho uma renda, não tenho salário, não tenho nada. Quando eu falei salário, cara, juro pra você, ali eu falei assim, porra, salário, olhando pro meu reflexo no salário, né? Até pensei baixinho assim, falando, salário, né? Pô, salário vem de sal, né? E o sal era uma coisa nobre. Eu falei, mas é isso? Eu não tenho que estar vendendo água do mar para as pessoas. Não, eu tenho que achar uma forma de desidratar essa água do mar e vender o sal. Vou fazer isso. E saí correndo, peguei o carro e voei. E fui no lugar lá onde o cara vendia equipamento para poder fazer osmose reversa, fazer isso, não sei o que, tal. E aí o cara não queria me atender, e não sei o que, papovar e tal. Eu falei, mas eu quero que faça assim, assim, assado. Não, mas não tem como. Eu falei, cara, eu quero que faça assim, assim, assado. Não, mas não sei o que. E o cara e aí chamou o técnico dele, o diretor, não sei o que. Os caras olharam pra mim assim, não, mas não faz sentido o que você tá falando. Eu falei, cara, vou explicar pra vocês. Eu quero que faça assim, 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 assado. Mas por quê? Porque eu quero que faça esse movimento e tal. Opa, mas faz sentido. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, você é engenheiro, alguma coisa? Eu falei assim, não sou nada. Por isso que eu consigo pensar fora da caixa. Porque quem é do meio não faz revolução, né? Porque nós não era nada, né, Marquinhos?
Nós não era nada. E aí, por isso que nós... Mas as quebras de paradigmas são feitas, na maioria das vezes, por quem é de fora daquilo. Não é feito por quem é de dentro. Então, e são perguntas óbvias, idiotas que se faz às vezes, né, cara? Uma coisa óbvia, mas por que ninguém fez isso? E a história do sal foi assim. E aí, achei uma forma e hoje dá um trabalho do caramba e tal, mas tá aqui. Mas quem quiser, vai na água do mar, vai num lugar mais, né, mais retirado, profundidade X e tal, e pode extrair e fazer a mesma coisa. Galera, esse papo é muito bom. Toda vez que o Fabiano vem aqui, é uma conversaiada danada. A gente ama, a gente gosta muito de fazer isso. Agora com você participando, mas é um papo muito longo para um vídeo só, então a gente vai fazer um corte aqui e a gente se vê lá na segunda parte desse vídeo. Valeu!